Depressão na adolescência. Gente, primeiro que a gente precisa pensar é o seguinte: se é uma fase em que tem tristeza, não é drama. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque a gente precisa entender que se a gente ficar diminuindo o sentimento dos nossos filhos, a gente não vai conseguir ajudar. A gente precisa saber quando é drama e quando não é drama, porque drama faz parte da adolescência? Faz, mas o sofrimento não. A gente precisa saber que é um quadro que acontece muito mais no meio das meninas do que dos meninos. Então, eu trouxe 5 dicas de ouro para vocês começarem a pensar nesse quadro que é a depressão. Vamos lá. Primeiro, a depressão é quando esse sofrimento passa de um limite tolerável para essa pessoa que está sentindo. Então, isso é importante de a gente parar para pensar quando a gente tem mais do que um filho. Muitas mães chegam para mim e dizem assim: ah, Renata, olha só, o que aconteceu na minha vida nem foi tão grave, porque o fulaninho nem sentiu tanto, só o outro que tá... Não, para aí. Um filho pode sentir como uma situação normal e outro filho pode sentir como uma tristeza muito profunda. E a gente tem que entender que a tolerância, ela depende do sentimento de cada pessoa. E a gente tem que ter essa afinidade, esse olho aberto com cada um dos nossos filhos para a gente conseguir entender o que faz cada um sofrer. Segundo ponto, existem tristezas necessárias para a formação dos adolescentes. Então vamos lá, claro que nós mães não queremos que os nossos filhos sofram, a gente não quer que eles se deprimam, a gente fica muito de olho aberto, a gente pensa, ó, fulaninho, não quero que tu passe por isso ou por aquilo, porque eu não quero que tu sofra. Não, para aí. Existem tristezas necessárias para eles aprenderem algumas coisas na vida. São as famosas frustrações que eles têm que passar, que eles têm que entender que a vida não é exatamente como eles gostariam que fosse, mas que eles vão ter que se adaptando e fazendo escolhas e ações para que a vida deles caminhe de uma forma bacana para eles, né? Mas essas tristezas necessárias vão estruturando eles. Então a gente também tem que ter o olho aberto para parar de proteger os nossos filhos de tudo, porque se a gente proteger de tudo, a gente tira essa condição deles de aprender a enfrentar essas frustrações da vida, beleza? Terceira dica, comorbidades. Gente, existem quadros associados. Nem sempre a depressão ela tá pura, né? Então vamos pensar assim, ó, não dá pra gente tentar tratar o nosso filho, por exemplo, que tá com uma nota baixa, se a gente não tratar a depressão, que é o que tá causando a nota baixa. Não adianta a gente querer tratar o nosso filho que tá ou usando drogas, ou usando álcool, querendo beber, ou né, ficar um pouco mais alto, assim, para se sentir um pouco melhor, se a gente não entende o porquê que ele tá querendo se sentir melhor. Então, se o fundo é depressivo, não adianta tratar o sintoma da frente. A gente tem que tratar a causa do que tá causando todo aquele sofrimento, aquele embate naquele adolescente. Então, essa é uma terceira dica. E aí, eu trago para vocês um problema que é bem importante de a gente parar para pensar, que é o seguinte: dentro do quadro depressivo, existem 2 tipos de depressão. A depressão maior, que é aquela que todos nós conhecemos, é aquela que vocês chegam para mim trazendo os filhos de vocês, dizendo: ah, Renato, fulaninho tá assim, ou tá assado, tá muito triste, ou não sai do quarto, ou tá chorando muito, ou tá com, né, não tá se alimentando, enfim, tá com um pico de depressão, né? E esses picos de depressões são mais claros de a gente enxergar. Mas tem um outro tipo de manifestação da depressão, que é a distimia, ou seja, é uma forma de depressão, é um quadro depressivo moderado, calminho, que não faz muito barulho, mas é tão perigoso quanto o outro. Então, olho aberto para quando o nosso filho tá sem energia, tá sem vontade de fazer as coisas, tá sem vontade de sair de casa, tá sem vontade de nos acompanhar ou fazer qualquer coisa com os amigos. Não tanto faz como tanto fez, né? Então, a gente tem que ficar com o olho bem aberto, porque esses são quadros muito perigosos, porque eles são silenciosos. A gente acaba não ajudando porque a gente não se dá muito conta de que eles estão precisando de ajuda, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Quarto, suicídio. Gente,
A cada dia que passa, está cada vez maior o número de adolescentes cometendo tentativas de suicídio, né? O suicídio é a terceira causa de morte mais frequente no meio dos jovens. Eu atendo um monte de adolescentes. Eu passo muito por adolescentes com tentativa de suicídio e eu vou dizer para vocês que é muito triste, a gente tem que ficar muito de olho aberto, porque esse é um tipo de quadro que precisa muito da ajuda da família. Não adianta a gente pensar que a gente tem que ser um pouco mais dura, né, com os filhos quando estão mais com ideação suicida, e não é assim. A gente tem que ser bem mais coração mole, a gente tem que conseguir entender da onde está vindo aquela tristeza e da onde está vindo aquela falta de vontade de viver. Então, olho muito aberto, porque muitas vezes eles conseguem o objetivo, que é se matar. E quando eles não conseguem, aí eles caem numa depressão profunda quando eles se dão conta do que eles tentaram fazer, tá? E quinta dica de ouro é a questão da automutilação. Gente, o que é a automutilação? A automutilação é tentar trazer para o corpo uma dor que é psíquica, uma dor que está no pensamento. Ou seja, toda aquela tristeza que eles não conseguem lidar, aquele vazio, aquela angústia que eles não conseguem dar conta e dar vazão, eles acabam trazendo para o corpo, porque quando a dor está no corpo, no braço, na pele, a sensorialidade deles está mais aguçada e está mais fácil de deslocar do sentimento original. Então, é a forma que eles têm de parar um pouquinho de sentir aquele desespero que eles têm. Então, a gente tem que entender que é uma forma, é um pedido de ajuda à automutilação. E aí a gente tem que lembrar uma coisa: é muito fácil nós, como mãe, como pai, como tia, avó, prima, sei lá, ficar olhando e pensar assim: lá na internet falam da baleia azul, do não sei o que, então a automutilação são aqueles cortes no braço. São. Mas não é só isso, né, gente? A automutilação é toda a mutilação, toda a dor, todo o machucado que se causa por vontade própria no próprio corpo. Então, se queimar com isqueiro é uma automutilação. Comer a unha até sangrar é uma automutilação. Então a gente tem que ficar de olho aberto para a gente fugir daquela coisa do dia a dia, sabe? Comer unha todo mundo come, muita gente come, não é só sinal de ansiedade. Cara, quando tá sangrando não é só ansiedade. Quando tá sangrando, mostra que tem uma tendência à automutilação enorme ali. E que talvez seja uma manifestação e um pedido de ajuda de que aquela ansiedade, aquela angústia, aquele sentimento de vazio tá saindo do controle daquela criatura, daquele nosso filho, daquele nosso adolescente, enfim, tá? Então, gente, vamos pensar assim. Eu trouxe uma pincelada do quadro de depressão para mostrar para vocês que eu montei um curso super completo com os 7 perigos da adolescência para ajudar vocês, mães, a lidarem com essa fase que é tão difícil dos filhos de vocês. A adolescência ela é cheia de perigos, é cheia de armadilhas e nós, mães, temos a condição de transformar a vida dos nossos filhos numa vida mais saudável, mais tranquila e mais feliz. Então vamos lá. Dentro dos 7 perigos da adolescência, desse curso maravilhoso, completo que tá, eu trouxe para vocês a questão da depressão, a questão do mau humor e diferenciação da bipolaridade, a questão da ansiedade, a questão do suicídio, a questão da sexualidade, e aqui, gente, eu abordo a questão da homossexualidade, da bissexualidade, sem medo de falar dessas coisas, porque hoje em dia ninguém mais fala disso, porque, né, tudo virou politicamente incorreto, assim, de a gente falar. A questão do TDAH, a questão do álcool e das drogas, e eu trago de bônus para vocês um pensamento, né, um módulo de transtorno alimentar, de falsos diagnósticos. Bom, o que a gente estava falando lá atrás da depressão, não adianta a gente tratar a nota baixa se o fundo é depressivo. Gente, se o diagnóstico não está correto para o nosso filho, a gente vai tratar ele, não vai melhorar. Ele só vai melhorar se a gente está tratando o problema que ele tem. Agora, se a gente tratar, por exemplo, para TDAH e não é TDAH e é depressão, ele não vai melhorar nunca, entende? Então, essas coisas eu trago muito para vocês começarem a pensar e observar os filhos de vocês, melhorarem o manejo em casa e oferecerem ajuda na hora certa.
Beleza, gente? Trago também aqui um e-book super completo sobre álcool e drogas. E não esqueçam, o link do curso tá na minha bio, tá na minha página do Instagram, tem o link ali, vocês entram, vocês adquirem o curso. Gente, é um curso super completo, vale muito a pena. É a compilação de muitos conhecimentos desses 17 anos de consultório, de clínica, de estudo, aprofundado na questão da adolescência. Então segue lá, compra lá, adquire o curso. Eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bom para vocês e vocês vão ter a condição de ajudar o filho de vocês como vocês nunca imaginaram que iam conseguir ajudar. Beleza, gente? Um super beijo.